Gente, então é o seguinte, aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre modelo, né? Então a gente viu que o modelo tenta refletir e tenta mostrar de uma forma teórica o que acontece na natureza, né? Então ele tenta trazer aí luz, um entendimento do que acontece através da observação da natureza. E hoje a gente começa então a falar um pouco aí sobre o modelo atômico de John Dalton, tá? Eu quero que fique bem claro para vocês que o modelo ele não foi descoberto, tá? Ele foi o que? Eles foram propostos, ele foi proposto através de uma observação, tá? Então ninguém descobriu um modelo, e sim propôs um modelo. Muita gente, muitas pessoas, desde lá dos filósofos da Grécia Antiga, tentaram explicar aí a composição da matéria, do que a matéria é composta. Nós sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Agora, do que essa matéria ela é composta? O que compõe essa matéria? Então, desde a Grécia Antiga, lá do século 4 a.C., 3, 4 a.C., os filósofos gregos já tentavam explicar. E a gente tem aí Leucipo e Demócrito tentando explicar do que a matéria era composta. E daí que veio a ideia de átomo, tá? Então conta-se aí que Demócrito e Leucipo estavam uma certa vez andando pela beirada da praia, começou a observar a areia e viu que a areia, quando você olha de uma forma assim por cima, você é como se fosse um grande mar de areia, uma coisa uniforme, uma coisa só. Mas a hora que você pega um punhadinho e vai se aproximando cada vez mais, você vê que aquele mar de areia que parecia uma única coisa é composta do que? De minúsculos grãos de areia. E aí veio a ideia de que a matéria seria assim também. Quando a gente olha como um todo, parece uma coisa só e uniforme, mas quando a gente vai se aproximando e olhando cada vez mais de perto, a gente vai ver, começa a observar que essa matéria ela é composta de partes ainda menores. A mesma coisa a gente pode pegar aí um pedaço de papel. Então você pega uma folha sulfite, por exemplo, e começa a cortar. Você vai cortando, cortando, cortando. Então aquela folha sulfite que antes era uma folha por inteira, agora ela está em partículas, né, em pedaços cada vez menores, menores e menores, até chegar um momento que você não consegue mais cortar. Então foi a partir dessa ideia que os filósofos pensaram que a matéria era composta então de partículas muito pequenas, mas muito pequenas mesmo, que a um determinado momento essa partícula ela seria indivisível. E daí então surgiu a ideia do átomo, tá? O que significa o átomo? Átomo significa não divisível, ou seja, o A de átomo significa não, o tomo divisível, então é alguma coisa que não é mais divisível. Então foi a partir daí que veio essa ideia do átomo. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Professora, Ana Laura, ela tinha saído, agora ela entrou de novo e agora ela saiu de novo. Esses caras estão com problema de conexão, mas fica tranquilo que eles vão tentando entrar aí. Tá bom. Beleza, vamos continuar. Então a ideia do átomo surge aí com os filósofos, tá? Os filósofos, como a gente sabe, eles nunca faziam experimentos. Tudo que as conclusões que eles tiravam é sempre por meio do que? Da razão, do raciocínio, tá? Então, diferente de um químico, de um cientista, que mais tarde aí vão provar determinadas coisas através de experimentos. O filósofo a gente sabe que eles sempre partem do raciocínio, da razão, da lógica. Então, a partir daí, com o passar do tempo, começaram então a surgir os modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton é o primeiro modelo. Não quer dizer que só tenha ele. Depois de Dalton vem o Thomson, Rutherford, depois de Rutherford, Bohr e outros modelos aí que a gente não vai entrar em detalhe. Então, o modelo atômico de Dalton. No fim do século XVIII, muitos conhecimentos sobre as transformações químicas tinham sido adquiridos e cientistas buscavam explicações para os fenômenos que observavam, além de sentirem necessidade de representá-los. John Dalton, 1766 a 1844, foi um dos cientistas que buscou explicar os aspectos quantitativos relacionados às transformações químicas.
O foco de seu estudo era a solubilidade de gases. Em suas pesquisas, ele decidiu aceitar a ideia defendida por Lavoisier de que os gases são formados por corpúsculos. Dalton propôs então que para diferenciar os corpúsculos dos gases, teria de ser levado em conta a massa, ou seja, que átomos de gases diferentes têm massas diferentes e átomos de gases iguais têm a mesma massa. Assim, ele passou a estudar as quantidades envolvidas nas transformações químicas e usou a lei de Proust, que a gente já viu nas outras aulas, como base para sua hipótese atômica, formulada do seguinte modo. Então aqui nós temos as hipóteses que Dalton elaborou. Então a primeira, ele fala o seguinte: toda a matéria é formada por átomos. Toda a matéria é formada por átomos, guardem bem isso, que são as menores partículas que a constituem. Hoje nós sabemos que os átomos não são as menores partículas, existem partículas subatômicas muito menores que estão dentro do átomo, mas naquela época era esse conhecimento que ele tinha e foi dessa maneira que ele montou o seu modelo atômico. Tá? Então, para Dalton, toda a matéria é formada por átomos e são as menores partículas que a constituem. Os átomos são indestrutíveis, ou seja, a gente não consegue destruir, e indivisíveis, também não consegue repartir, dividir esses átomos, mesmo quando participam de transformações químicas. Então, em uma transformação química, o átomo ele nunca vai ser destruído e nunca dividido para Dalton. As transformações da matéria são recombinações dos átomos, um rearranjo, por exemplo, entre o A mais B, isso se arranja e forma, por exemplo, C mais D, tá? Apenas se recombinam. Átomos de elementos iguais, presta bastante atenção nisso, átomos de elementos iguais apresentam massas iguais. Então, por exemplo, se eu falo que o hidrogênio tem massa 1, então, todo elemento que eu achar que tiver massa 1 vai ser o quê? Hidrogênio. É isso que Dalton fala. Se eu falo, por exemplo, que o oxigênio tem massa 16, todo elemento que eu verificar que tenha massa 16, então vai ser o elemento oxigênio. É isso que Dalton fala. E átomos de elementos diferentes apresentam massas diferentes. Então, essas hipóteses, ó, tem 1, 2, 3, 4, tem que ficar bem claro e guardar isso aqui, tá? Para entender todo o modelo de Dalton. Por elemento, Dalton assume a definição proposta por Lavoisier. Elemento é toda substância que atingiu sua última fase de análise, ou seja, que não mais se decompõe. Então, se a gente quiser saber quais os elementos, é só a gente olhar a tabela periódica, tá? Então, todos aqueles símbolos lá representados na tabela periódica são os elementos ou os átomos, tanto faz eu falar elemento ou átomo. Então, se eu olhar lá, eu vou ter 118 elementos. Então, o O, por exemplo, é o elemento oxigênio ou átomo oxigênio. O H é o hidrogênio, o átomo hidrogênio, tá? Então, os elementos, ó, observa que ele está sozinho, não tem mais como eu tirar, ele está na sua última fase, é aquilo ali, tá? Ou eu tenho ele ou eu não tenho, não tem como ter metade de um C aqui, por exemplo, não, tá? Que não mais se decompõe. Dalton representava os átomos utilizando símbolos. Para o hidrogênio, por exemplo, usava... Então aqui aqui nessa tela, ó, usava esse símbolo aqui para representar o hidrogênio. Então, normalmente ele sempre vai utilizar esse sistema aqui com círculos, né, com essas bolinhas. Nessa representação, o símbolo de um elemento indicava não só o elemento, mas também um átomo dele com massa característica. Esse tipo de representação dos elementos químicos que se mostrou pouco prático. Por isso, outros químicos sugeriram novas formas de representação. O químico sueco Berzelius, 1779-1848, propôs usar a primeira letra em maiúscula do nome do elemento em latim. Por isso que quando você olha a tabela periódica, você olha lá chumbo e você vê que o símbolo é Pb. Por quê? É a primeira letra do nome, mas a primeira letra do nome em latim, tá?
Então, em latim é pubrum e não chumbo. E aí, em latim, a gente abrevia dessa maneira aqui. O hidrogênio H, deu certo. Mas muitos outros é diferente a primeira letra do que a gente utiliza em português, porque está sendo abreviado em latim. Com isso, o hidrogênio passou a ser simbolizado por H. Essa representação é utilizada até hoje. Quando há elementos cujos nomes começam com a mesma letra, acrescenta-se uma segunda em minúscula. Por exemplo, eu tenho flúor. O flúor começa com F. Mas eu tenho ferro também que começa com F. Então, como é que eu diferencio o flúor do ferro? Acrescento uma segunda letra. No caso, acrescentou aqui no ferro, que é o E. Então, agora eu sei que o F sozinho é o flúor. O Fe eu sei que é o ferro. Tá? Sempre a primeira letra vai ser maiúscula. A segunda letra que é acrescentada, sempre em minúscula, é regra. Então aqui, ó, como o nitrogênio, símbolo é N. Então o nitrogênio, símbolo é N. E o sódio, o nátrio, é Na. Porque, ó, observa que em latim, ó, o nitrogênio é nitrogênio e começa com N. E o sódio também começa com N em latim. Como é que a gente diferencia? No caso do sódio, colocou o A junto com ele, por isso que ficou Na para sódio e apenas N para o nitrogênio. Para Dalton, as fórmulas e representações das transformações químicas, que são as equações químicas, também indicavam quantidades. Por exemplo, a representação a seguir indicava a formação da água e seria representada como? Então aqui, ó, deixa eu só apagar essa tela. Então aqui Dalton está representando o hidrogênio. Hoje a gente não representa os elementos químicos com bolinha. Por exemplo, o hidrogênio a gente representa com H, né? É muito mais fácil. Mas Dalton representava através desses desenhos aqui, dessas bolinhas, desses círculos, né? Então ele está falando o quê? Que o elemento hidrogênio se une ao oxigênio. Ó, o oxigênio também é essa bolinha, mas sem esse pontinho preto no meio. É a hora que os dois se juntam, se ligam, forma a água. Então, aqui eu tenho hidrogênio mais oxigênio. E aqui ele está falando, então, um átomo de hidrogênio une-se a um átomo de oxigênio, formando um átomo de água. Naquela época ainda não tinha o conceito de molécula, tá? O conceito de molécula veio depois. Um problema que se apresentava na época era a determinação das massas dos átomos. Imagina você, não tem como você pegar um átomo e colocar na balança, né? Não dá para fazer isso, a gente nem enxerga, quanto mais conseguir pegar um para pôr em uma balança. Como é possível medir a massa de um átomo? Dalton analisou as relações, aqui faltou não. Como não é possível medir a massa de um átomo, Dalton analisou as relações entre as massas dos reagentes envolvidos na formação de substâncias hidrogenadas, ou seja, transformações químicas entre as diferentes substâncias e o gás hidrogênio. Então ele pegou vários elementos e colocou para reagir com o hidrogênio, e aí ele foi observando e tirando as conclusões em relação à massa. Ele admitiu que o elemento hidrogênio tinha massa 1. Com isso, pôde estimar as massas de outras substâncias. Por exemplo, na decomposição da água, Dalton obteve 98 partes de oxigênio para 14 de hidrogênio, dando uma proporção de 7 para 1. Dessa maneira, admitiu que a massa dos átomos de oxigênio era aproximadamente 7 vezes maior que a massa dos átomos de hidrogênio, e fez o mesmo para outros compostos hidrogenados. Contudo, experimentos e estudos do químico francês Gay-Lussac, 1778-1850, do físico italiano Avogadro, 1776 a 1856, e de Berzelius, mostraram que a partícula de água era constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Portanto, a massa atômica deste último não seria 7, como propôs Dalton. Assim, as determinações das massas atômicas foram revistas e atualmente esses valores são determinados utilizando o carbono como padrão, que a gente vai ver isso depois, tá? Então aqui a gente tem uma tabela com as massas que Dalton propôs para cada elemento. Então aqui, ó, o hidrogênio para ele, massa era 1, o nitrogênio era 5, para o carbono era 5, para o oxigênio era 7, para o fósforo 9, para o enxofre 13, para o ferro 50, o zinco 56, cobre 56,
chumbo 90, mercúrio 167, ouro 190, platina 190 e prata 190. Hoje a gente sabe que é um pouco diferente disso. E aí eu deixei para vocês aí as questões. Então a primeira questão fala o seguinte: para Dalton, o que era um átomo? Dalton, o átomo é a menor partícula que compunha toda a matéria e era indivisível e indestrutível, foi o que eu falei lá no começo. Então para Dalton, toda a matéria vai ser o quê? Composta de átomos. E o que é o átomo? São as menores partículas que compõem a matéria, sendo que são indestrutíveis e indivisíveis. É isso que é o átomo para Dalton. A2. Segundo as ideias de Dalton, que característica diferenciava os átomos dos diversos elementos químicos? O que faz diferenciar, por exemplo, o átomo de hidrogênio do átomo de oxigênio para Dalton? O que é o principal critério de diferenciação entre um elemento e outro para ele? Mas para diferenciar um átomo do outro, o Dalton sempre considerava o que? As massas, tá? Então, massa é o critério para diferenciar um átomo de outro para Dalton. Então, se eu tinha massa 1 sempre seria hidrogênio para ele. Se eu tinha lá, sei lá, massa 7, sempre seria aquele outro tipo de átomo e assim por diante, entendeu? Então, a massa era o que ele levava em conta aí nessa diferenciação. Então, segundo as ideias de Dalton, que característica diferenciava os átomos dos diversos elementos? A massa. Tá? Era esse critério. A3. Para Dalton, o que era um elemento químico? Um conjunto de átomos que possuíssem a mesma massa atômica. Então, por exemplo, o hidrogênio era massa 1, é o elemento hidrogênio. Tá? Então, todo hidrogênio com massa 1 é um elemento para Dalton, e assim por diante. Como Dalton representava os átomos? Como eles são representados atualmente? Então, Dalton representava através de símbolos, né, que são esses desenhos circulares aqui. E hoje a gente representa através da primeira letra do nome em latim. Com a mesma letra, a gente acrescenta uma segunda letra, só que em minúsculo, certo? Certo. Que é o caso do nitrogênio e do sódio. Como os dois elementos começam com N em latim, para o sódio a gente colocou esse A minúsculo para diferenciar um do outro. Senão, se eu colocar dois N's aqui, eu não sei quem é quem, né? Então é isso aí.